O Senhor esteja convosco. Quem duvida? Quem duvida? Para quem duvida, ou para quem não duvida, nós vamos virar 360 graus. Quem está virado para cá, vire para lá. O Senhor esteja convosco. Ele quis ficar no meio de nós. Não contávamos estar com esse número de pessoas aqui. Mas Ele já imaginava esse momento. E quis estar no meio de nós. Quis estar como o último de nós. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Ele é este grande sinal de serviço. Ele que é o último da nossa sala, e agora para nós é o primeiro, quis nos dar mais uma vez, confirmar esse exemplo de amor. E como o Papa Francisco muito testemunha que a igreja deve ser em saída, estar no meio do povo, que cada pastor, e nós somos pastores, nós somos os líderes da igreja na saúde, devemos ter o cheiro das ovelhas. O pastor tem que ter o cheiro das suas ovelhas. E o Mestre sentado nos ensina essa grande realidade. Ele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, está no meio de nós. Que possamos ouvir a tua voz suave, de pastor único de nossas vidas, bem clara, bem nítida, para que possamos entender, Senhor, aquilo que tu queres para cada um de nós. Porque continuamos reunidos em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos voltar para cá. Ao final dessa exposição, teremos avisos importantes e o Senhor Jesus vai estar aqui à nossa frente para uma breve adoração. E aí podemos ir embora. Podemos nos sentar porque temos uma mensagem muito importante agora. Tão importante quanto aquelas que me antecederam. Cleia foi muito feliz na sua exposição, trazendo uma imagem de São João Paulo II, que para nós também aqui da Pastoral da Saúde é muito cara. Estamos no novo milênio. Quem nasceu do século passado, levante o braço. Bom, tem muita gente que não levantou. É no século passado. Pois é. São João Paulo II nos disse uma coisa muito importante que vamos reviver aqui hoje, na passagem do milênio, né? E ele falou muito forte a pastoral da saúde. Nós vamos falar sobre a dinâmica hospitalar, esse grande desafio. A igreja, que é uma igreja agora em conversão segura, aí, todos os documentos da igreja pastoral, o documento de Aparecida nos tem falado sobre essa necessidade de conversão pastoral. Por isso que eu falei ainda há pouco, ali fora, para a nossa irmãzinha, quando falou de coordenador e vice. Isso é caduco. Já não existe mais.
a história de coordenador e vice-coordenador. Nós somos uma equipe dinâmica, que tem um animador que se reveza. Mas são muitas as atividades. Quando a Cleia falou da necessidade da criatividade, é porque a gente não pode ficar na mesmice de dizer: não encontro ninguém para botar no meu lugar, ninguém quer. É muito difícil. Isso já não existe mais. Isso faz parte da pastoral de conservação que nós não queremos mais. Mas nós precisamos sim, com a nossa criatividade, pensar nessa missão que é difícil, é muito difícil. E a pastoral da saúde, ela é, como eu gosto sempre de dizer, eminentemente missionária. Por isso, se a pastoral do batismo, se a catequese, se a crisma ainda não se converteu na missão, nós podemos dizer para eles: vamos, irmãos, que nós conseguimos, porque nós já fazemos missão há muito tempo. Se os nossos irmãos, muitos como nós, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ainda não se converteram para a sua necessidade missionária de descer do altar para ir aos hospitais, para ir às casas de saúde, para ir nas casas visitar os doentes, há que se haver essa conversão pastoral na nossa igreja. E muito depende de nós. E o hospital é a nossa grande missão. Foi falado aqui também sobre a dificuldade dos sacerdotes visitar os hospitais. Nós temos um grupo no WhatsApp, aliás, somos vários grupos, graças a Deus. Mas temos um grupo no WhatsApp que estão ali os padres, os diáconos e alguns poucos leigos que trabalham nessa militância do hospital. Fazem parte desse grupo Dom Antônio, que é o nosso líder na arquidiocese, e também Dom Orani, João Tempesta, cardeal Tempesta. E ali é veiculado muitas coisas, e Dom Orani está o tempo todo interagindo conosco e falando dessa triste realidade de muitos sacerdotes encontram de não poder entrar nos hospitais. Pela graça de Deus, essa confraternização do grupo nos ajuda muito. Essa comunicação é muito importante. Nós não utilizamos dela como deveríamos usar. Às vezes exageramos nessas mensaginhas, nesses negocinhos, né, que a gente coloca, tal. As mulheres gostam muito dessas mensagens assim, né? E é bom para a gente se animar, né? Mas às vezes a gente não pode ficar só naquele tipo de mensagem, porque precisamos resolver esses problemas. E aí os próprios sacerdotes, sobretudo aqueles sacerdotes e diáconos que já têm esse cheiro das ovelhas do hospital, né? Eles podem dizer para aqueles que de vez em quando vão ao hospital, né? Não ri não, que é sério. Que não é mostrando a carteira, não é falando da Constituição, não é brigando, esperneando, como os pastores evangélicos também fazem isso, quando querem entrar nos hospitais. Não é assim que a gente vai conseguir. Não é assim. Nós precisamos primeiro ter o quê? Atuação frequente, regular. Os pastores, os padres, os diáconos que conseguem essa entrada é porque lá estão, conhecem quem está na porta, conhece aquele servente, ou melhor, aquele vigilante que está lá na porta, que é evangélico, está lá com a sua Bíblia aberta, que vai chegar um padre assim de clérigma, ele vai olhar assim: ih, pode entrar não. Não pode, só no horário da visita e por aí vai, né? E tem 1000 formas da gente conseguir atrair aquele irmãozinho para nós, né? De estar junto com ele, de conhecer a direção do hospital. Não se concebe uma paróquia que tem um hospital próximo na área paroquial e o seu pároco não conhece o diretor do hospital.
a direção, se colocando à disposição da igreja, dizer, estamos aqui juntos, se eu precisar e tudo mais. Isso é necessário, isso é missão da igreja. A igreja tem que estar lá onde o povo está. E aquelas ovelhas que estão lá são ovelhas preciosíssimas. São as ovelhas enfermas do Senhor. São as que mais precisam. Aquela que se perdeu, aquela que se machucou, que se destacou das outras ovelhas, se perdeu, e o pastor foi ou não foi atrás? Foi porque ela era mais importante. Era a ovelha ferida. O cordeiro indo atrás das ovelhas. E é por isso que cada um de nós precisa ser reflexo daquele para quem nos voltamos. Nós somos a presença dele próprio, junto a essas ovelhas feridas. E como foi aqui bem lembrado, não só os enfermos estão feridos, os profissionais da saúde que trabalham lá também estão muito feridos, muito magoados e precisam de nós. E quem trabalha em hospital sabe, aliás, quem trabalha em hospital aqui, levanta o braço. Como voluntário. Ou profissionalmente também, todo mundo junto. Vamos dizer aqui que tenhamos 20%, quem sabe? 30%, né, padre? A missão está lá. Aí a Cleia lembrou de algo assim importante também, quando ela falou, nem todo mundo tem o carisma para hospital, né? Mas vai nas casas e tal. Tem gente, Cleia, que diz assim, eu sinto aquele cheiro de éter, me dá um... Primeiro, o éter não existe mais no hospital, né, padre? Já começa por aí. Depois eu falo uma coisa mais importante do que isso. Se o teu filho, se o teu marido, se a tua esposa, se a tua mãe estiver internado lá, você não vai? E se você for, começa a se ambientar e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Muito ao contrário. Mas é um local privilegiado para que você sinta, e isso é testemunho de quem entra em hospital. Os 20% que levantaram a mão podem testemunhar aqui comigo. É o local onde você sente privilegiadamente os carinhos do Senhor. É o local onde nós achamos que vamos dar mais e aonde mais recebemos. Vamos ver se a gente consegue passar aqui alguma coisa, Guilherme? Deixa eu olhar para o relógio, depois eu mexo no papel, hein? Olha, o documento de Aparecida disse para a gente o seguinte, vocês podem estudar bastante o documento de Aparecida. Lá no 417 está dizendo que a pastoral da saúde é a resposta. Nós somos a resposta às grandes indagações da vida, como o sofrimento e a morte. E somos essa resposta iluminada pela morte e ressurreição do Senhor. Nesse tempo de Páscoa é muito importante a gente realçar. Então, o 417 deve estar na nossa cabeceira para nos lembrar isso. Também, a Aparecida diz algo belíssimo. Estão vendo essa belíssima catedral? Quem já entrou numa catedral bonita como essa? Num silêncio em que você percebe a presença do Senhor. Ele agora está aqui no meio de nós, mas às vezes no silêncio, quando você está numa catedral deserta, a gente percebe claramente a presença do Senhor. E o documento de Aparecida, dá um toquezinho, por favor. Ele está dizendo lá também que os enfermos são verdadeiras catedrais do encontro com o Senhor Jesus. Vamos repetir?
E são mesmo. Cada encontro, cada doente, é você imerso numa catedral belíssima, sozinho, na presença do Senhor. Momento único. Nunca compare um encontro de um dia com o de outro. Mesmo que seja o mesmo enfermo. Ainda mais se for enfermo diferente. Nunca um encontro é igual ao outro encontro. Ele é único e especial. Vamos lá. Vou dar uma acelerada, senão não vai dar tempo. Pode dar outros apertos aí, Guilherme. Cristo enviou seus apóstolos para pregar o quê? Mas também vocês podem curar enfermos? Está dividido, hein? Podemos ou não podemos? A Organização Mundial da Saúde definiu saúde, todo mundo tem que estar com isso na ponta da língua, né? Vocês todos. Saúde é o quê? Ausência de doença? Nunca. Bem-estar. Um bem-estar. De que ponto de vista? Físico, mental, social e também espiritual. Vocês podem favorecer a saúde espiritual de um doente? E a saúde espiritual tem a ver com a física, com a mental? Está tudo ali englobado. Portanto, cada um de nós pode muito bem curar enfermos. Documento de Aparecida. Cura, já está aqui, né? Harmonia física, psíquica, social e espiritual. Aparecida também diz algo muito importante. No número seguinte, ele vai dizer que desde o início da evangelização, esse duplo mandado de ir, evangelizar e curar já existia. E hoje? Como é que nós estamos frente a isso? Vamos lá. Aonde hoje, olhando quem pode esse slide, aonde estão mais presentes os nossos discípulos e missionários? Em cima ou embaixo? Vou perguntar de novo. Aonde hoje estão mais presentes os nossos discípulos missionários? Fechados dentro da igreja, esquecendo essa outra grande catedral. Próximo. A Aparecida nos impulsiona quando ela diz que a grande prioridade é fomentar uma pastoral com pessoas que vivem o HIV em seu amplo contexto, seus significados pastorais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Estimula as igrejas locais, a pastoral da saúde, que inclua diferentes campos de atenção. Usar a criatividade. Agora vamos lembrar João Paulo II, quando ele disse que seria preciso lançar as redes, que são águas profundas. É preciso decidir dar esse passo. O que são as águas profundas? Para nós, o hospital são águas profundas. As casas dos enfermos são águas profundas. E a realidade da pessoa, de cada pessoa, é também água profunda. Mergulhar no mistério de cada uma dessas pessoas. Nós lançamos uma proposta no Rio de Janeiro
para, infelizmente, esquecer, desculpe, padre, feche os ouvidos aí, por favor, agora. Esquecer a palavra capelania, porque, infelizmente, os hospitais do estado aqui do Rio de Janeiro viraram capelanias evangélicas. E aí outros também começaram, a capelania messiânica, a capelania A, B, C, D. E aí nós fizemos uma adaptação carioca de uma proposta que nasceu no Hospital das Clínicas em São Paulo, de criar o comitê. Cada comitê em cada hospital ele vai tomar o nome que desejar. Nós já temos o CAIESA no município aqui do Rio de Janeiro, já foi criado lá no Hospital Norte Dó o AMAR, está nascendo lá no Hospital Nossa Senhora das Dores e também em Cascadura o Ágape. E lá no INTO, no hospital que eu trabalho, foi criado o CRER, que é o Comitê de Reconforto e Assistência Religiosa do Enfermo. Reconfortar, dar novo alento, é o que quer dizer revigorar, tonificar a força moral. Vou dar uma acelerada, Guilherme. Então, nós já estamos acompanhando aqui no Rio de Janeiro essa listinha de hospital, que é uma listinha muito pequena, seriamente pequena. Precisamos avançar muito, né? Se a gente conseguir fechar uma outra lista igual do outro lado no final desse ano, já seria maravilhoso. E o Senhor há de permitir isso. Estamos acompanhando o INTO, o INCA 1, o INCA 4, né? O INCA 1, Padre Luiz Roberto, o diácono também Rademacher está lá. No INCA 4, o diácono Luiz Augusto, que vai hoje conosco conduzir a nossa adoração. O Salgado Filho, a Beth, que está lá lutando, né? Cadê Beth? Está lá no cantinho. Lutando lá com o pastor Miguel, lá firme, um para lá, outro para cá, mas estão juntos, caminhando. O Pedro Ernesto, o Padre Paixão com o Diácono Gaioso, Piedade, o Hospital da Piedade também é o município, o Padre, me lembrem o suburbano, Padre Rafael, Bom Sucesso, o Diácono Vicente, que está lá atrás, com o Padre Amorim, Carlos Chagas, o diácono Anacleto, está lá também com a pastora, lá já fomentando a ideia do comitê, porque começou como capelania, né? Era só evangélica, agora já estamos lá com o nosso grupo também, né? Junto com eles. O Andaraí, a Dirce parece que não está aqui hoje, mas temos os padres lá do Andaraí, Padre Luiz. No Fundão, Lia está aí, Padre Giovanni. Isso. Lá no Eduardo Freire também. Isso, já vamos jogar para a listinha de lá. Mas o Padre Giovanni, ela fala do Hospital Pediátrico Martagão Gesteira. Isso. Miguel Couto, tem alguém do Miguel Couto aqui? O grupo do Miguel Couto não veio? É um grupo tão grande. HFAG? A HFAG da Aeronáutica. Muito bem. Isso. Eu não sei se coloquei aqui. Ah, esqueci também. O Tenente Coronel está aqui. O Railton está lá, que é do HCE. Também pensei em colocar aqui. Mas vamos entrar numa lista de lá. Ela lembra o HFAG. E o HCE também está aqui presente. Souza Guiar. Emo Rio. Sandra. O Padre Leonardo, Albert Schweitzer em Realengo, estamos lá brigando também, brigando no bom sentido, né? A gente tem um grupo muito forte evangélico lá, quem dirige é um pastor, esqueci o nome do pastor, mas ele é muito amistoso e tudo mais, tem um grupo muito forte, mas a presença católica muito fraca, precisamos melhorar muito. Hospital São Francisco da Providência de Deus, antiga Venerável Ordem Terceira, Nossa Senhora das Dores. Tem um hospital aqui chamado Quinta Dora, alguém conhece?
e o Norte Dor, que é da mesma rede. Vamos saber mais agora. Irajá, Francisco da Silva Teles, a gente precisa conhecer mais essa realidade. Estamos entrando na realidade também na maternidade Herculano? Herculano Pinheiro. É, Giza? É Herculano? Herculano Pinheiro. E precisamos entrar em muitos outros mais. Depende de quê? De você. Só depende de você. O Inca 2 e Inca 3 estamos precisando muito. O Inca 2 é da rodoviária. Da rodoviária, né? Estamos precisando muito. E o Hospital do Câncer é um hospital muito caro a nossa pastoral. É Nossa Senhora das Dores, está aqui. Está aqui já. O diácono Alexandre com a Rita. Rita não, Sueli. Com a Sueli estão lá começando o grupo Ágape, lá em Cascadura. Vamos em frente, para a gente terminar. Então, o que será necessário? Igreja Católica, organizar um comitê ou um grupo para que esse grupo possa evoluir. E muitas coisas são necessárias. A parte espiritual não pode ser esquecida. A parte técnica para nós é fundamental. E o que é importante é a gente aprender a realidade do hospital para aquele que não conhece ainda. Saber como a gente caminha no hospital. Quem são as pessoas do hospital. Por isso os nossos cursos de formação, quando a gente fala em comitê, ele deve ser feito no hospital. Cada hospital vai fazer o seu curso. E esse curso vai servir para todas as religiões. Porque não tem como a gente se fechar. Aliás, igreja em missão significa fazer aquilo que a igreja pede, que é o diálogo ecumênico e interreligioso, que são duas coisas diferentes. Trabalho de casa, para quem não sabe, hein? Diálogo ecumênico é uma coisa, interreligioso é outra. O trabalho conjunto sempre com a direção do hospital. A direção do hospital tem que conhecer o nosso trabalho e tem que, à medida que a gente for evoluindo, ela precisa acreditar no nosso trabalho. Essa é uma palavra hoje nas instituições hospitalares que trabalham com qualidade, acreditação hospitalar. Nós também precisamos ser acreditados. Não, os católicos estão aí. Eles fazem bem. Eles fazem exatamente como nós precisamos. Eles nos ajudam muito a cuidar dos doentes. Eles não causam problema. E nós não precisamos causar problema. Não podemos causar problema. Muito ao contrário. Nós precisamos demonstrar essa parceria, que na verdade é a própria Igreja Católica, que precisa ter novamente a credibilidade que perdeu. É preciso que as pessoas voltem a acreditar na Igreja Católica, como no passado. Mais um. Desse projeto comitê, nasceu 2 projetos na política, porque é preciso, através da política, que a gente modifique, por exemplo, a lei do Estado. A lei estadual que legisla sobre assistência espiritual religiosa nos hospitais estaduais, ela diz o quê? Cléia deve saber muito bem. O que ela diz? Ela diz assim: o senhor pastor e a sua esposa têm livre acesso às dependências do hospital. Aí lá no final, escrito assim: assim como os demais ministros. Essa foi uma herança do governo Garotinho, Garotinha, que até hoje, não é novidade, não devia ser novidade, gente. Até hoje existe. Por isso nós precisamos das leis.
Precisamos modificar essa lei. E aqui no município do Rio de Janeiro, o vereador Reimão, ele apresentou esse projeto nosso, adaptado, que está aqui, regulamenta a prestação da assistência espiritual e religiosa hospitalar no município do Rio de Janeiro. E também o deputado Robson Leite, na época, apresentou também, da mesma forma, na Assembleia Legislativa, propondo alterar essa lei 810, que eu falei há pouco, né, de 84, eu acho que essa aqui é do Marcelo ainda, mas que já foi modificada no tempo da Rosinha, sobre a assistência religiosa nos estabelecimentos públicos e privados do estado do Rio de Janeiro. Ambos os projetos foram vencidos. Ambos. Por quê? Amém? Vencidos. Não conseguimos. Até agora não conseguimos. Por causa de quê? A pressão dos nossos maus irmãos evangélicos, porque em todo lugar tem os bons e os maus, né? A Universal do Reino de Deus foi contrária e fez uma grande pressão no município. E no estado, por falta de uma articulação, e muitas vezes a gente tem que bater no peito, viu? Porque nós temos muitos políticos católicos, mas que chegam lá e não se unem. Cada um quer correr atrás do seu. E na hora de pedir voto, eles vêm. Mas, de qualquer forma, isso já foi um primeiro passo. Se não foi aprovado até agora, eu tenho quase certeza que é o trabalho na prática que vai demonstrar que isso é necessário. E nós estamos conseguindo pela graça de Deus. Vamos terminar. O perfil do voluntário religioso, dentro dele, é ter boa comunicação no hospital, ser ponte. Ele está lá no centro, entre a equipe de saúde, o doente e a sua família. Que ele seja coerente dentro da sua espiritualidade. Não adianta ele ter uma espiritualidade teórica e não chegar à prática, mas será necessário que ele não tenha esse otimismo vazio, mas uma razão para esse sofrimento e a dor centrada na sua fé e nesse amor-doação. Vamos em frente. Então, orientações para o serviço hospitalar. Primeiro, conhecer a realidade do hospital, e cada hospital é uma realidade também. Não tem como a gente comparar um com o outro. Por isso, trazer pessoas do hospital para os nossos cursos é importantíssimo. O diretor, convidar o diretor para falar no curso de formação de todos aqueles religiosos, de que religião for, para dizer que hospital é aquele. E convidar outras pessoas, né, o pessoal da infecção hospitalar, para falar da lavagem das mãos, dos cuidados que deve ter, que para nós é importantíssimo. Eu lá no hospital falo sempre para o voluntário o seguinte: vocês têm que ser exemplo para o profissional da saúde como se lavar as mãos. Porque quem leva a infecção de um paciente para o outro, na maioria das vezes, são os profissionais da saúde, principalmente médico. E aí eu posso falar bem. Por isso, os voluntários têm que ter sempre esse bom exemplo. Saber como lava as mãos e lavar as mãos lá, de frente para os profissionais. Cuidados com a prevenção e infecção. O álcool gel também é importante. E também para o uso do álcool gel, é importante saber como usar o álcool gel nas mãos. Existe uma técnica. Teve um grupo aí que eu coloquei a lavagem das mãos. Tinha um monte de mensagenzinha, né? Deus te ama, Nossa Senhora, blá. Tudo isso é muito importante. Mas vamos botar aqui também lavagem das mãos, como fazer, porque para nós é importante. Como é que a gente vai abordar o doente? Não vamos aprender aqui hoje. Aliás, eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas não vou fazer. Mas eu quero falar sinceramente para quem é liderança nos vicariatos agora. Atenção, senhores e senhoras, líderes, animadores vicariais. Ao início,
Foi perguntado aqui quem estava vindo pela primeira vez. Muita gente levantou. Isso significa que tem muitos novos conhecendo o pastoral da saúde aqui. Vocês de cada vicariato procurem saber quem são eles e cuidem muito bem deles. No dia a dia, procurem saber cada um quem é e procurem dar aquilo que ele precisa. Quem ensina isso é o nosso mestre, porque foi assim que ele fez. Pistas para como a gente deve conduzir a nossa visita vai ficar para o pós-curso aqui. Lá no seu vicariato, o seu animador vai colocar um curso de formação para quem vai fazer atividade hospitalar. E quem já está no hospital vai fazer novamente o curso para aprender mais uma vez. E sempre é necessário aprender mais uma vez. Olha, muitas pessoas ficam preocupadas. O que eu vou dizer, o que eu vou falar? O padre falou, outras pessoas, Cléia também, pessoas com câncer, jovens, crianças. O que eu vou dizer para uma mãe de uma criança com leucemia? O que eu vou falar? E aí muita gente desanima. Ah, não vou para a pastoral da saúde, não. Eu só estou lá para dar notícia difícil. Aliás, tem um curso bem interessante, que é como dar notícias difíceis, que a gente vai promover também na pastoral da saúde. E é sério. Falar, 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 falar. Nós temos quantas bocas? Quantos ouvidos você tem? Deus é sábio. No entanto, nós, os irmãos evangélicos e outros, querem pregar, 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 falar. O que o padre falou aqui, aquela chatice religiosa, ele falou neurose religiosa, não é? E a gente está, eu vim aqui para rezar, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para te ver, meu irmão, é isso, é a minha presença solidária, a dimensão solidária, é a tua presença que mais vale, a tua presença é uma oração, aliás, porque você antes já orou, e depois você vai orar. Se aquele doente quiser orar com você, maravilha, mas isso deve brotar espontâneo dele, porque nós estamos lá naquele momento para ele, e é dele que deve brotar as nossas ações. Por isso, dos 5 sentidos, aquele que é o mais importante na evangelização é a escuta. E aí eu vou dizer para você, hein? Não é só na pastoral da saúde, não. Hoje, dentro da Igreja Católica, se fala muito em acolhimento. Ninguém faz acolhimento sem escutar o outro. Ninguém. Ninguém. Nenhuma pastoral. Por isso eu estou falando aos líderes aqui. Escutem esses novos que estão chegando. Escutem. Escutem. A importância do diálogo é fundamental. Muitas vezes o WhatsApp atrapalha, sabe? É um diálogo que não é ao vivo. E isso gera uma série de probleminhas que a gente começa, fulano está pensando isso, fulano está pensando aquilo, né? E a gente é preciso discernir, usar o dom do discernimento do que é o Espírito Santo. Mas a importância desse diálogo, pessoa a pessoa, é fundamental. Palavras que devem ser evitadas, né, que a gente fala sempre no curso, chega lá para visitar o doente, diz, tudo bem? Essas e outras abobrinhas que a gente fala no nervosismo do automatismo, a gente não sabe que vai lá e joga isso, né? Importância do ecumenismo, do diálogo e da unidade. A psicologia, foi falado aqui, tem muitas contribuições para nos dar, né? Essas aqui são algumas delas. Ainda. Mas é importante também ter uma visão bíblica diante do sofrimento e da morte.
Na próxima semana, no sábado, nós vamos ter aqui Dom Antônio falando para nós sobre a importância desse diálogo da igreja com o leigo, né? Com aquele que está na ponta, na missão. Depois, o diácono Almir Marcelo vai falar sobre a espiritualidade do agente da Pastoral da Saúde, aquele que visita o enfermo. Uma palestra importantíssima. E ao final vamos ter o Padre Renato nos falando sobre a dinâmica paroquial. Vai ser muito melhor do que hoje, o sábado que vem. Visão da igreja. Os documentos, olha, Cléia já falou dessa importante carta de João Paulo II. Por isso, gente, será importante desenvolver nos seus vicariatos na sua paróquia encontros continuados de formação, sempre. Vamos formar na parte técnica, vamos formar na parte espiritual, a parte bíblica. É importante essa reunião, esse acompanhamento e esse crescimento na fé e na parte técnica também. O ministério, que para nós não é um serviço, serviço e ministério é a mesma coisa, né? Mas a escuta é fundamental. Vamos à frente. Foi lembrado já essa frase aqui também por Cléia, de São Camilo de Leles, quando disse que os enfermos são as pupilas dos seus olhos. Imaginem isso. Próximo. Além do tudo bem, a gente pode dizer também: aleluia, irmão, Jesus cura. Não precisa você operar amanhã não, que Jesus vai te curar. Olha, muitos hospitais fecharam as portas por causa dessas abobrinhas e essas atitudes que nós tivemos. Nós quase nada, mas os evangélicos aqui, é bom que se faça, né, uso da verdade. Jesus cura, mas através de muitas outras formas. Jesus cura através do profissional da saúde. Jesus cura através de você, como a gente começou falando aqui. Há um barco esquecido na praia. Já ouviram essa música? Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. Era o deixei para quem sabia cantar. Esse barco, tomara Deus, hein? Quem está vindo pela primeira vez aqui, levanta o braço de novo. Isso. Esse é o teu barco. Ele está esquecido na praia. Porque alguém te chamou. Alguém te convidou a pescar. Não a pescaria no mar verdadeiro, mas em águas profundas das realidades do hospital, das casas dos nossos irmãos enfermos, das favelas. É lá que você é chamado, para que um dia você possa, como muitos que são vocacionados, e a gente percebe muitos jovens, né? A Jornada Mundial da Juventude nos possibilitou a presença de jovens na Pastoral da Saúde, e todos juntos, Guilherme, nós possamos lembrar que um dia alguém nos lembrou que Deus, e a gente não poderia ter, depois de ter falado de João Paulo II, do Papa Francisco, de lembrar também do Papa Bento, né? Que começou a sua trajetória lembrando para a gente que Deus é verdadeiramente amor, caritas est. E nós, colocando esse amor na prática. E como diz São Camilo de Leles, no tratamento dos nossos irmãos, no cuidado dos nossos irmãos, no acolhimento dos nossos irmãos enfermos, será preciso colocar o coração nas mãos. Essa prática, esse gesto de amor, para que um dia possamos receber esse abraço daquele que diz para você: sede bendito, filho de meu Pai, porque estive enfermo e fostes me visitar. Amém?